Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. Eu sou Henrique Meister e eu ajudo você que é médico a tratar seu paciente como um todo e com isso faturar 20 mil por mês ou mais sem ter que dar plantão. O assunto de hoje são as evidências da medicação ultradiluída. Sim, vamos tirar este elefante da sala. Vamos. Assunto que não é dos que eu sou mais habituado, assim, confesso que nunca tive muita animação, assim, em buscar evidências, mas até porque foi um cara que sempre usou medicações ultradiluídas, homeopatia na vida, então sempre senti em mim, então nunca tive muito essa necessidade da busca. Mas obviamente entendo, né, que para quem está nos escutando, quem pensa em estudar algo assim, é super importante, né, como é que o cara vai, ainda mais hoje em dia, numa medicina em que a gente sai da faculdade totalmente baseado nisso, né? Então, uma medicina hoje em dia predominantemente baseada em evidências, né? Não é uma das objeções, é a maior objeção para quem não faz, né? Tanto para o médico quanto para o paciente também, né? O paciente, acho que é que eu acho que o paciente, quando tem essa objeção, ele nem procura o médico homeopata, ele já vai no alopata mesmo. Mas pro médico que pensa, eu acho que tem uma grande parcela que pensa em fazer, mas isso é um entrave para ele, né? Então, acho que isso é super importante. Acho que isso a gente, uma hora ou outra, ia ter que abordar, né? Então, vamos abordar de uma vez, e daí a gente vai, com o tempo, a gente vai esmiuçando essas coisas, né? E já deixo claro aqui que tudo isso que a gente vai falar hoje, a grande maioria das coisas que a gente vai falar hoje, a gente está se embasando num dossiê que a Associação Paulista de Homeopatia fez, se não me engano foi em 2018 ou 2017, em que eles fizeram um levantamento. Então eles chamam de dossiê, um estudo aí de, acho que umas 200, 300 páginas, em que eles juntaram tudo isso para fomentar, né, a comunidade científica as evidências que existiam na época, que são recentes relativamente, e que mostram, né, que não é totalmente ausente de qualquer evidência. Tem uma série de evidências, tem muita gente no mundo inteiro pesquisando sobre isso. E eles fizeram um trabalho super bonito e super um esforço, né? Porque não há nenhum financiamento para isso, não há nenhum apoio para isso, e eles se esforçaram bastante, e é um baita de um avanço dentro da homeopatia brasileira, foi esse estudo deles, e é nisso que a gente vai se embasar hoje. Você acha que falta um pouco de divulgação na área médica desse tipo de comprovação? Ou uma falta de interesse do médico? Falta de interesse. E não é uma falta de interesse assim, meu Deus, somos vítimas de uma conspiração, mas tipo, o que fomenta a pesquisa científica no mundo é a indústria farmacêutica, né? Porque eles têm um interesse genuíno de pesquisar. Sim. E aquilo ter um business, né? Para que eles tenham lucro, que eu acho super válido. E a homeopatia não tem essa indústria por trás. É uma medicação manipulada, até tem certas indústrias, mas quem que vai pagar lá um estudo de 2, 3 milhões de dólares para fazer homeopatia? Não tem. Agora, uma medicação que vai custar... Que vai custar 10 reais, 15 reais. Então é difícil mesmo, eu entendo. Então a maioria dos estudos, se você for ver as referências lá do dossiê, a maioria dos estudos são de países em que a homeopatia é bem difundida e são países ricos, né? Então estudos nos países nórdicos, na Suíça e tal, em que a homeopatia é claramente usada e eles têm interesse disso, então tem apoio financeiro. Então isso é algo que eu acho que é um dos fatores que mais delimita, né, o estudo. Né? E antes disso, né, a gente sempre gosta, né, eu sempre gosto assim da gente contextualizar e conceituar, né? Então até o próprio conceito de evidência científica é um conceito que não é tão simples. Quando a gente fala é um estudo, mas o próprio, os médicos que estão ouvindo vão, pelo menos parcialmente, eles vão entender que as evidências, elas têm níveis de evidências. Então, um estudo in vitro, né, que é o estudo lá vendo o efeito dentro de um vidro, dentro de um tubo de ensaio, tem um impacto diferente de um estudo duplo cego, randomizado, gigante, em várias cidades do mundo. Então, as evidências científicas, elas são estratificadas em níveis, tem certas classificações. Então, o randomizado vale mais do que o in vitro, e assim vai, tem toda uma classificação específica, varia um pouquinho de fonte para fonte, mas na maioria das vezes é assim. E a definição de medicação ultradiluída, para a gente, é aquela medicação que a gente já falou em podcasts anteriores, que é a lembra que a gente falou da medicação do microfone? Que é uma medicação feita através de uma técnica de ultradiluição, uma técnica farmacotécnica, né? uma técnica da farmácia, em que você pega uma substância e faz através de um processo de dinamização, né? Diluição e sucção, que é aquele negócio de diluir e chacoalhar, e ela se torna uma medicação ultradiluída.
Então, esse é o contexto, né, para entender a evidência científica e a medicação intradiluída. E por que falar disso, né? O que isso tem a ver? Porque nós estamos aqui no podcast Kiron, que se propõe a falar sobre o método Kiron e que se propõe a tratar o todo através de medicações ultradiluídas, né? Que é o que a gente mais escuta falar, é placebo. Isso, sempre tem essa história. Então, o grande esforço, né, do pessoal lá da PH foi dissuadir um pouco o pessoal disso, que se dispõe a ver se é isso mesmo, né? É isso, ou se você repete algo que você ouve de orelhada e é isso porque te falaram, né? Sim. Então tá lá, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, como eu falei, não é muito a minha praia, assim, eu não sou um mega pesquisador, então me dediquei a estudar mesmo para passar para vocês. Quem quiser entender um pouco mais, procura lá, se tiver alguma dificuldade de encontrar, me chama nas redes sociais que eu envio o link para vocês. E tá tudo escrito lá, tá tudo super bem definido. Graças a Deus tem pessoas muito boas, inclusive no Brasil, a gente vai citar alguns, que se dedicam muito a esse estudo em instituições renomadas no Brasil. Então a credibilidade é grande, assim, acho que é algo que dá para confiar, né? E daí a ideia é que o método, como age com essas medicações, né? Então a gente tem que uma hora ou outra abordar isso, entendendo que essas medicações ultradiluídas teriam a capacidade de agir sobre aquela força vital, a tal da força vital que a gente sempre fala, energia vital, que essa medicação teria a capacidade de agir sobre ela. Então é por isso que a gente trouxe esse tema hoje. Eu acho que é muito direto e claro o benefício de trabalhar com uma medicação, com um produto que tenha uma evidência científica certificada. Mas qual que é o impacto dessa comprovação científica, desses estudos, diretamente para a medicação ultradiluída? Isso, eu acho que é um impacto, quanto mais evidência tiver, assim, eu acho que é um impacto muito mais externo, digamos, do que interno. E me entendam bem, assim, de maneira nenhuma isso menospreza a necessidade da evidência. Mas quando eu digo externo, é que isso é muito mais importante para a comunidade científica, para os médicos que estão nessa fase disso ser uma objeção, de que isso impede ele de fazer uma busca por causa dessa evidência científica. Então, é esse público que, na minha visão, mais se beneficia da evidência. Não quem já... Porque quem já faz... O cara não vai deixar de fazer porque não tem evidência. Ele prescreve lá todo dia, vê o negócio acontecer. Ele não vai deixar de prescrever. Ah, meu Deus, faltam evidências científicas. Então eu vou parar de tratar o paciente que vem aqui e melhorou pra caramba. Então essa validação interna, ela tem um peso diferente. Não digo mais nem menos, mas é diferente. É muito mais uma validação externa para a comunidade. Sim. E para quem está nessa dúvida. Por isso que eu acho que é importante. Porque o nosso público aqui... que o que a gente quer atingir é esse público que está nessa dúvida. Sim. Não só do Kiron, né? Será que eu faço curso? Será que eu não faço? Será que eu faço homeopatia? Será que eu faço acupuntura? Será que eu faço... Então, se isso serve para esse público, eu acho que está mais do que justificado. E o grande benefício que a gente quer trazer com esse episódio é dissuadir um pouco, pelo menos, ou fornecer uma porta de entrada para o médico que quer saber mais sobre isso, mostrar onde ele procurar, que tem alguma coisa sobre isso, que não é totalmente aleatório e totalmente sem qualquer tipo de evidência. Existem evidências e a gente vai falar mais sobre isso. Em que momento da sua carreira como médico você estudou as evidências ou procurou estudar? Foi ver, deixa eu ver que evidências científicas tem desse tipo de medicação. Como eu falei, eu sempre usei, então, isso nunca foi uma objeção para mim. Eu respeito que seja, mas nunca foi para mim. Quando a PH se dispôs a publicar isso tudo, ficou bem mais fácil, né? Porque daí já estava tudo organizado ali e tal, você tinha... Então, eu comecei a olhar isso e com muito mais... no intuito muito maior de trazer isso para esse público que está nessa dúvida do que para mim mesmo. Assim, eu, sinceramente, repito, isso não inviabiliza a necessidade de evidências, mas nunca foi uma necessidade para mim. Eu nunca deixei de fazer porque não tinha evidência, ou faltavam evidências na época antes de saber disso tudo. Porque para mim eu sempre vi com os meus próprios olhos, eu sempre percebi, então não precisava daquela evidência. Mas acho ela super importante para essa validação externa e para esse público que está na dúvida. E onde que você acha que os médicos mais erram nesse assunto? O que se torna o maior preconceito, né, da área médica? Eu acho que esse é o maior preconceito. O maior preconceito do médico
é assumir que as medicações ultradiluídas, que a homeopatia como um todo, carecem de evidências científicas. Esse eu acho que é o maior erro que o médico pode ter, porque ele assume isso sem ter feito a busca. Porque se ele tivesse feito essa busca, ele encontraria as evidências, né? Não sei em que grau, em que nível de evidência, como a gente falou lá, mas existem evidências em diversos estudos e em diversos níveis de evidência científica. Isso é inegável e o dossiê está aí para provar que está tudo lá, tem um monte de coisa. E por onde que a gente começa a entender melhor isso? Sim, então eu trouxe umas colinhas aqui para a gente pontuar quais seriam as melhores linhas, assim, ou se a gente fosse citar alguns dos estudos, né? Então eu começaria citando talvez o maior ou um dos maiores pesquisadores nessa área, e ele é um brasileiro, chama Marcos Julián, lá da USP, é professor lá, livre docente, é um cara super estudioso dessa área. E a ideia dele lá, a linha de pensamento, a linha de pesquisa dele, foi no sentido de tentar mostrar ou evidenciar cientificamente aquele primeiro princípio lá que a gente já falou, que é que o semelhante cura o semelhante. Então ele tentou mostrar que isso é uma verdade e de uma maneira muito interessante. Ele tentou fazer isso evidenciando o efeito rebote das medicações tradicionais. Então se a medicação tradicional, se um antidepressivo, qualquer medicação gera um efeito rebote, ou seja, gera sintomas que ele se propôs tratar, então ele tentou provar que o efeito da similitude existe por causa disso, né? Então tem uma série de estudos dele lá que mostram que o efeito rebote dos fármacos tradicionais é uma das principais evidências de que sim, o efeito da similitude, uma das bases da homeopatia. Então lembra lá, experimentação não omissão, semelhante cura semelhante, remédio único e medicação dinamizada. Essa questão do semelhante cura semelhante, ele tentou mostrar pelo efeito rebote das medicações alopáticas. Inclusive ele sugere até o uso de medicações, por exemplo, ou de hormônios que teriam um efeito sobre a doença como remédio para a doença. Então, progesterona, por exemplo, ultradiluída, se pegar a progesterona e transformar num remédio homeopático, foi feito um ensaio para provar que tem efeito sobre a endometriose, por exemplo. Então, foi um mecanismo que ele tentou usar e com sucesso. Tem vários estudos publicados no nome dele, então, se quiser as referências, está lá no dossiê, em que ele mostra esse princípio da similitude pelo efeito rebote das medicações alopáticas, né? Uma segunda pesquisadora que ajudou muito na confecção ali, na elaboração do dossiê e estudou muito ou pelo menos resumiu, né, ou pelo menos se dedicou a buscar, fazer uma revisão de literatura, foi a doutora Silvia Vaz, lá da PUC de São Paulo, também uma doutora, e ela se dedicou, entre outras partes do dossiê, a entender os estudos in vitro das medicações ultradiluídas. Então, tem uma série, isso tem muito estudo mesmo, em várias partes do mundo, que se dedicam a mostrar que as medicações ultradiluídas têm efeito em laboratório mesmo, em células cancerígenas, por exemplo, no tubo de ensaio, digamos, né? Então são estudos in vitro. E ela elencou 26 estudos que passaram pelo crivo dela, né? Ela fez um levantamento e conseguiu classificar, frente a critérios que ela estabeleceu, 26 estudos que demonstravam ali, por provas científicas mesmo, a ação das medicações ultradiluídas in vitro e o efeito biológico dessas ultradiluições. Então, também é um estudo que começa a embasar e começa a dissuadir essa questão de que não há evidência nenhuma, né? Então, não é não são dois, são pelo menos 26, e não são 26 no total, são 26 que passaram pelo crivo de ver se está metodologicamente bem feito. Inclusive tem alguns que mostravam que não havia esse efeito e se provou que metodologicamente aquele estudo estava todo furado, né? Então não é simplesmente publicar, isso também é assim. Hoje em dia não é simplesmente publicar e ter evidência. É necessário sempre se investigar se essa metodologia já está bem feita e tal. E esse foi o esforço dela. E em 26 estudos ela conseguiu mostrar. Ela não, mas os pesquisadores conseguiram mostrar, né? Também o pessoal da USP lá, o Dr. Marcos Julián, junto com o pessoal da agronomia, fez um estudo também do in vitro em plantas, né? Então não só em biológico de material celular, de humano, de câncer e tal, mas também na parte de agronomia de plantas, né?
E é interessante que a falha metodológica foi bem maior, assim, tinha 140 estudos, e eles conseguiram, pelos critérios deles, provar lá que eram só 20 e poucos que tinham critérios para se provar, mas lá aqueles 20 e poucos que eram sérios, digamos assim, ou bem feitos metodologicamente, provavam também que tinha efeito não só sobre células do reino animal, digamos, mas sobre plantas. Acho que só o efeito sobre as plantas já é algo que, sim, que já deixa a gente pé atrás, né? Porque como é que a planta vai ter efeito placebo na planta? Até dizem que dá, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Você põe a homeopatia lá na soja e a soja vai se sentir bem atendida. Não dá, né? Vai se sentir bem? Vai se sentir bem. Vai relatar? Então também os próprios bebês, né? Crianças muito pequenas. Então a chance de ser apenas efeito placebo diminui muito, né? E de in vitro é isso, né? De in vitro e de similitude é isso mais ou menos, né? Óbvio que tem muito mais coisa que o dossiê nos traz. Eu acho que isso aqui já é uma baita base, assim, para o médico que assume que não há evidência alguma. Só o fato de haver tanto estudo já mostra que tem muita gente pesquisando isso. Né? Um dos estudos que a gente se depara, que é um dos estudos mais clássicos, é um estudo lá do Departamento Nacional de Saúde dos Estados Unidos, me fugiu o nome agora, NIH, eu acho, em que eles fizeram um estudo de um protocolo indiano sobre câncer. Tem uns indianos lá que tem um protocolo com homeopatia, com medicações ultradiluídas bem estabelecido. E eles viram que aquilo tinha um valor e resolveram pesquisar lá. E o estudo preliminar, claro que isso carece de mais comprovações, mas o estudo preliminar foi algo que fez com que eles continuassem estudando, digamos assim, porque não era algo totalmente inócuo. Tinha comprovadamente efeito ali sobre os pacientes, sobre as células. Então, esse é um estudo bem clássico que mostra como há um investimento, há uma propensão a se estudar isso, e eu acho que se não tivesse evidência alguma, ninguém perderia tempo se matando para estudar isso, né? Interessante. Ouvi você falando sobre similitude, me veio aqui uma dúvida que pode ser muito leiga, mas eu como jornalista não vou para casa com dúvida, então eu prefiro perguntar. Bala. Quando você fala de usar algum elemento semelhante, tem alguma ligação com a produção de vacinas? Que a gente usa um pedaço do RNA do vírus que causa, ou não, Renata? Você está muito doida. Porque a gente assume, dentro das medicações ultradiluídas, a gente assume esse princípio dentro da medicação ultradiluída, e a vacina não é ultradiluída. Né? A vacina não passa por esse processo. Ela é o que a gente chama de, se não me engano, teria que ver o termo certo, mas se não me engano, ela é uma isopatia. Então, ela pega um pedaço do vírus, um pedaço da bactéria, um pedaço, e através de uma questão mecânica mesmo, química, expondo o paciente aquele fragmento para que ele gere uma imunidade para aquele vírus do Covid lá. Então pegou lá, o Covid tem RNA, não sei o que, tem várias coisas. É uma porrada de pedaços de vírus que vai entrar no seu... que vão estimular, não, e acho super válido, mas você percebe que ela não é uma medicação vitalista. A vacina não assume que você tem uma força vital. Ela vai induzir você mecanicamente, e aqui está tudo certo, super válido, salva milhões de vidas. Não quer dizer que seja melhor nem pior, mas ela age de maneira mecânica, né? Se você botar no mega microscópio, você enxerga tudo que está acontecendo. Estimulando o seu corpo a produzir... fisicamente a produzir coisas que você enxergaria, são tridimensionais. E o vitalismo, né? E o princípio da similitude dentro do vitalismo, ele envolve essas questões mais metafísicas e mais abstratas. Né? Mas voltando a falar das evidências, você tinha comentado que existem evidências de grau menor, de um grau mais baixo, existem evidências um pouco mais consolidadas. Já existe uma evidência, não essa é mais consolidada, randomizada, tamanho maior. Isso lá é o tal dos duplos cegos randomizados, multicêntricos, né? Que o pessoal que da medicina ouve bastante falar sobre isso, que são os estudos mais que tem um grau de evidência científica mais consolidado, maiores, né? E sim, existem estudos duplos cegos, randomizados dentro da homeopatia, né? Então a doutora Silvia também se dispôs a estudar isso, né? E ela conseguiu também, pelos critérios dela, separar 6 meta-análises. As meta-análises em si já são estudos que comparam estudos. Ele é um estudo sobre estudos. Uma meta-análise pega uma série de estudos e faz um critério único para conseguir que o estudo tenha mais evidência do que um isolado, né?
Então ela selecionou 6 meta-análises, ou seja, não são 6 estudos isolados, são 6 estudos que estudaram outros estudos. Para você ver a quantidade que tem de tentativas ou de estudos duplos cegos randomizados que se dispõem a estudar medicações ultradiluídas. E, novamente, né, o resultado é muito satisfatório. Assim, há muita prova, há muita evidência de que as medicações têm um efeito biológico, têm uma melhora sobre o paciente. Então, o que dizer para o médico? O que dizer para o médico que depois de tudo isso, ele vai lá procurar todas essas evidências, depois você repete o nome dos estudiosos disso, para que quem tem dúvida vai lá e procura. E se depois de tudo isso o médico ainda não se sentir confiante na prescrição de medicamentos ultradiluídos? Acho que mesmo assim, se a gente chega aqui, vê o dossiê, vê que tem alguma coisa, então não tem como assim, você fechar os olhos para uma série de estudos. Mas não tem isso que. Se você quiser metodologicamente buscar falhas em estudo, você, ao meu ver, como eu disse, eu não sou um estudioso dessa área, não sou um pesquisador, mas eu sei que a gente consegue encontrar furo em diversos, né? Mas é inegável que existem evidências. A gente pode discutir o grau dessa evidência, a gente pode discutir vários critérios, mas que existem... Amplitude. Que existem muitos pesquisadores em diversos lugares do mundo, em grandes centros de estudo, que se dedicam a estudar as medicações ultradiluídas, isso é inegável, né? Se mesmo assim aquela pulga atrás da orelha ainda fica, mas não sei se dá e tal. A minha sugestão é que você pegue o São Tomé que existe dentro de você e coloque ele à prova. Veja as coisas, né? Por que eventualmente para mim, eu garanto assim, não garanto, mas acho muito provável que quem já está nessa linha, para quem já estudou, para quem já viu, isso vai ter menos peso, porque a pessoa vê todo dia aquilo acontecer, né? Então a minha sugestão é que para quem ainda fica com a pulga atrás da orelha, que essa pessoa assuma uma atitude de aprendiz, né? Que ele relaxe, que ele se disponha a estudar e veja na prática, se disponha a estudar. No próprio método Kiron, se eventualmente for o caminho que a pessoa escolher, ela vai dedicar aí 2 meses da vida dela para buscar estudar uma ciência que para ele a princípio não tem grandes evidências, mas que pode se provar útil na prática dele, no paciente dele, porque daí não é ninguém que está falando da evidência do X, ele está vendo na frente dele, com o paciente dele, falando com as palavras dele, né? E eu relembro uma história que a gente já falou aqui, de um dos grandes homeopatas da história, que foi o Dr. Constantine Ehring, que foi um cara contratado, lembra que eu falei? Contratado. Para provar que não funcionava. E esse cara teve uma atitude de super humildade, de super respeito, de super sabedoria, ao meu ver, de se colocar disposto a fazer bem feito o que ele foi proposto fazer. Então, se é para eu fazer um dossiê contra, beleza, vamos fazer esse dossiê contra, mas para eu fazer eu preciso ver o que eles fazem, né? E o cara não conseguiu fazer porque ele viu que ele viu que funcionava, ele viu que dava certo, né? Era outra época, séculos atrás, né? Mas com muito mais resistência que existe hoje, enfim. Acho que a resistência era meio parecida, né? Acho que a resistência hoje da época elas não mudam, o contexto muda, mas a resistência acho que é até meio igual. Agora, a atitude dele eu acho que serve de exemplo para todos nós, assim, no sentido de você se dispor, então, a provar que aquilo não funciona, ou tentar encontrar essa evidência não só através do ouvir falar, ou de um estudo que não foi você que fez, mas de se dispor a tratar o teu paciente e entender esse assunto. Mas eu também acho, eu sempre falo isso aqui, que não é para todo mundo, né? Eu não tenho a pretensão aqui de querer provar para as pessoas, vamos provar para os médicos que funciona. Não vou comprar essa briga, assim, eu não me disponho a querer provar. A atitude de hoje, né, o benefício hoje do podcast foi mostrar que isso existe, foi mostrar que não é uma total ausência de qualquer tipo de estudo, né? Essas pessoas que estudam, inclusive os brasileiros aqui, são pessoas super graduadas, pós-doutores, doutores, livre-docentes, então mostrar que existe uma base por trás disso, não é totalmente aleatório. Mas como eu disse lá na primeira vez, talvez se você se encontra numa posição em que você
quer porque quer e precisa muito dessa evidência científica para exercer essa medicina, talvez não seja a medicina que você vai exercer. Sim. Né? Porque é óbvio que se você comparar uma medicina tridimensional, material, em que se prescreve medicações para doenças e não para os doentes, sim, é muito mais fácil de você ter evidência científica. Afinal, você faz um diagnóstico e tem pacientes. Nas medicações ultradiluídas, a ideia é que você trate aquele indivíduo. Então, como é que você vai criar um grupo de indivíduos totalmente heterogêneos entre si? É você querer provar uma ciência com a régua da outra ciência. Então, isso sempre vai ser difícil, isso sempre vai ser complexo e sempre vai dar margem para quem fala que não tem evidência. Porque, com certeza, a evidência é muito diferente da evidência da alopatia. Sim. Mas eu acho que o médico que chegou até aqui e está escutando ou assistindo a gente é porque uma pulga atrás da orelha tem. Então, alguma coisa mexeu nele. Então, assim, você que está escutando a gente, alguma coisa, seja insatisfação, seja curiosidade, alguma coisa mexeu ali. Sim. E eu acho que o mais legal que eu sempre escuto você dizendo, e que para mim é o que encanta do método, é que você pode colocá-lo em prática sem parar tudo, não vou largar tudo que eu faço. Então, assim, se você tem curiosidade ou se você está teimando e ainda acha que as evidências científicas não são suficientes para dar credibilidade ou para te dar confiança, você tem a possibilidade com o método de ir testando aos poucos com um paciente por semana. Isso. Para ver se dá resultado. Aquilo que eu falei de Santo Tomé, pô. Então, Santo Tomé para atender a galera aí. Acho que tá certo. Acho que é uma via que pode te trazer bons frutos tanto para um lado quanto para o outro. Fiz e não funcionou. Fiz e realmente não faz sentido. Nossa, ótimo, legal. Sim. Até te convido pra gente conversar, pra entender Sim. o que te levou a pensar isso. E não acho que esteja errado. Agora pode ser que você vire um Hering brasileiro aí, no sentido de, putz, funcionou. Putz, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas um bom problema. Porque estamos rodeados de médicos e eu não conheço, e me pergunto se você conhece algum médico dessa área vitalista que tenha dúvida se está no caminho certo da profissão ou não e queira mudar alguma coisa. Eu acho que a satisfação é muito maior. Agora eu conheço vários médicos que estão aí. E agora? O que eu faço? Eu acho que do mecanicismo pro vitalismo é mais fácil do que o cara do vitalismo ir pro mecanicismo. O mecanicismo, eu digo, a medicina das partes, de tratar a doença. O vitalismo dessa energia vital que a gente fala. O caminho do mecanicismo para o vitalismo ele é muito mais comum do que o caminho oposto. Não é que não exista, até existem médicos que fazem ali, não gostam e acham difícil e voltam para o mecanicismo. Mas daí eu acho que volta no nosso podcast anterior, que eu acho que a maior causa dessa volta, né, não vou falar regressão porque não é melhor nem pior, mas dessa mudança entra no tema do podcast passado dos desafios de se ensinar. Porque eu acho que o cara chega com a maior boa vontade e às vezes se depara com esquemas didáticos, com formas, com metodologias que são muito, às vezes desorganizadas, às vezes pouco reprodutíveis. Então, grande parcela desses médicos que volta, eu acho que também tem um pouco disso. Que ele nem conseguiu sentir o gostinho. Foi lá e foi muito difícil, né? Muito abstrato, né? E foi algo que a gente abordou com bastante profundidade no último podcast, na questão dos desafios de se ensinar, porque realmente é um desafio você fugir de uma lógica cartesiana, racional, e começar a falar de energia e de força para pessoas que geralmente vieram de uma escola de medicina que é bem tradicional e bem tridimensional, assim, bem quadrada, né? Sim. Mensagem final do nosso podcast. Se as evidências científicas, elas existem, talvez possam não ser suficientes para você que ainda está resistente. Isso aí. Mas um convite a experimentar. Experimentar, aprofundar nesse conhecimento das evidências e, se estiver disposto, colocar à prova. É isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, mande para o Henrique. Reclamação você manda para Renata, Libélula Digital, e elogios para mim, Dr. Henrique Meister. Gente, nosso episódio fica por aqui. Henrique, passa de novo suas redes sociais, por favor. @Dr. Henrique Meister, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Beleza. E por aqui, da minha parte, @libélula_, digital_, e
Pacundê Podcasts. Se você quiser fazer seu podcast, contrate a Libélula Digital, que faz toda a comunicação para você, para sua empresa. E a gente traz você aqui no Pacundê para gravar o seu podcast. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, um abraço.